Recentemente eu recebi a notícia de que o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, ele faleceu e muito está se especulando se isso tem alguma ligação aos ataques que Israel teve nos últimos tempos do Irã. Neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês a notícia do falecimento do presidente do Irã e de seu sucessor, no caso, o vice-presidente, e estarei falando a respeito deste assunto. Existem algumas pessoas que estão dizendo que isso tem a ver com o dedo do próprio Deus, mas o que vocês pensam a respeito disso? Fiquem com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. Recentemente, há um tempo atrás, todos ficaram surpresos com os vários ataques que o Irã basicamente atacou a Israel. E agora, basicamente, o presidente do Irã acaba falecendo em uma queda de helicóptero. Existem algumas pessoas que estão ligando o falecimento de Ebrahim Raisi, presidente do Irã, a basicamente o castigo divino dele tentar destruir Israel ou atacar simplesmente a Israel. Mas agora vamos à notícia. Ibrahim Raisi, presidente do Irã, faleceu em queda de helicóptero. Segundo a imprensa oficial, a aeronave sofreu um acidente em razão de más condições climáticas no domingo, no dia 19. Raisi foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025. O primeiro vice-presidente deve, no caso, assumir e convocar as eleições em até 50 dias. O presidente iraniano Ebrahim Raisi faleceu aos 63 anos na queda de um helicóptero, confirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta segunda-feira, no dia 20. Raisi, que foi eleito em 2021, tinha um mandato até 2025. Era a segunda pessoa mais importante do Irã, atrás apenas do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor. Segundo o blog da Sandra Cohen, a morte de Raisi deve disparar uma disputa feroz pelo cargo de presidente do Irã. Segundo a imprensa oficial iraniana, o helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas durante um voo que transportara Raisi e outras autoridades que voltavam da inauguração de uma represa na região da fronteira com o Azerbaijão. A queda da aeronave ocorreu entre as aldeias de Pir Davud e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, cerca de 600 quilômetros a noroeste de Teherã, a capital iraniana. Além de Raisi, a queda também levou a vida do chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian. A aeronave também transportava ainda Melik Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hujjatul Islam al-Hashem, líder religioso. Os falecimentos dos dois não foram confirmados, no entanto, mais cedo a imprensa oficial informou não haver sinal de sobreviventes no local da queda. Nós sabemos que as buscas levaram cerca de 12 horas. A queda do helicóptero ocorreu por volta das 13 horas no horário local, 6 horas no de Brasília, no caso, mas a aeronave só foi encontrada cerca de 12 horas depois. Além das dificuldades de acesso ao local, o tempo ruim dificultava os trabalhos de resgate. O helicóptero foi avistado por integrantes do Crescente Vermelho Iraniano, organização irmã da Cruz Vermelha, que atua em países islâmicos, depois que um drone foi enviado pela Turquia com sensores de calor para identificar o local da queda. Inicialmente, o ministro do Interior iraniano informou que o helicóptero que levava o presidente teria feito uma tentativa de pouso forçado. Mais tarde, a imprensa oficial informou que a aeronave havia sofrido um acidente em razão das más condições climáticas. Mas quem era Ibrahim Raisi? Ibrahim Raisi foi eleito em primeiro turno em 2021 para um mandato de 4 anos, numa eleição com abstenção recorde e da qual vários adversários foram impedidos de participar pelo Conselho de Guardiães
da Constituição. Entre os que haviam sido impedidos de participar da corrida eleitoral estavam o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad e o ex-presidente do parlamento Ali Larijani, o atual vice-presidente Eshag Jahangiri e o reformista Mustafa Tajzader. Na década de 1980, Raisi participou das chamadas Comissões da Morte, que levaram à execução de cerca de 5.000 militantes opositores que se voltaram contra o regime dos ayatollahs. Em 2019, os Estados Unidos impuseram sanções a Raisi por conta da participação dele nas mortes. Em 2022, já sob Raisi, o governo iraniano reagiu com violência à onda de protestos que pediam justiça por Mahsa Amini, uma jovem que faleceu 3 dias após ser presa por não usar adequadamente o véu em local público. Mais de 500 manifestações foram basicamente falecidas nos protestos, segundo a agência de notícias de atividades de direitos humanos. Na ocasião, Raisi afirmou que o Irã deveria lidar de forma decisiva com aqueles que se opunham à segurança e à tranquilidade do país. No plano internacional, o Irã viveu uma escalada de tensão com Israel. Em 1º de abril, 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana foram basicamente mortos num ataque à embaixada do Irã na Síria. Em resposta, em 13 de abril, o Irã lançou um ataque contra Israel, que retaliou em 18 de abril. O falecimento de Ibrahim Raisi está repercutindo muito grandemente no mundo afora, e Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, expressou condolências. Nós, sinceramente, estendemos nossas condolências às famílias e amigos das vítimas, bem como a todo o povo do Irã. Nossos pensamentos e corações estão com vocês nesta hora triste. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, lamentou a morte do presidente iraniano em entrevista coletiva. Já o Líbano anunciou 3 dias de luto nacional pela morte de Raisi. Com o falecimento do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, de 63 anos, depois da queda de um helicóptero no domingo, dia 19 de maio de 2024, Mohammad Mokber, vice-presidente do país, é quem deve assumir o cargo. A sucessão foi aprovada pelo líder supremo, Ali Khamenei, que decretou o luto de 5 dias no país. Mokber tem 68 anos e é visto como um político conservador. Ele assume um governo transitório. Conforme a Constituição iraniana, deve ser estabelecido um conselho composto pelo vice-presidente, pelo presidente do parlamento e pelo chefe do poder judiciário. Esse conselho tem até 50 dias para organizar, no caso, uma eleição para a escolha do novo presidente do país. Mokber foi escolhido como primeiro vice-presidente em 2021, quando Raisi foi eleito presidente. Diferentemente de outros países, o vice-presidente é nomeado e não eleito. Ele é especialista em direito internacional. Mas agora falando as relações que o falecimento do presidente do Irã tem com os ataques que foram feitos contra Israel. Existem algumas pessoas que estão dizendo que a morte do presidente do Irã tem uma relação direta e até mesmo espiritual envolvendo o próprio Deus e a proteção de Israel. Para aqueles que não sabem, o Irã mais de uma vez já prometeu que irá basicamente varrer Israel do mapa, e isso não foi apenas uma vez. O Irã basicamente já vem prometendo há muitos e muitos anos que vai atacar Israel e realmente atacou, mas por incrível que pareça, nenhum dos ataques feitos do Irã contra Israel atingiu a Israel. O sistema de defesa de Israel conseguiu basicamente interceptar todos os mísseis e nenhum dos mísseis enviados contra Israel teve basicamente êxito. Os drones e os mísseis foram basicamente todos interceptados pelo forte sistema de defesa de Israel. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acham? Será que o falecimento misterioso aí do presidente do Irã teve alguma relação com o espiritual e com a proteção divina de Deus para com a terra de Israel? Eu estarei lendo todos os comentários de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.